E aí, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumni. Tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai aí do dia 19 ao dia 25 de maio, em que a gente vem de uma semana aí já de lua cheia no signo de Escorpião, né? A lua cheia no signo de Escorpião sempre é muito transformadora, reveladora, traz muita coisa à tona, né? Coloca a gente em ebulição aí de emoções, de acontecimentos, né? Através dessas revelações, já que a lua cheia é uma lua luminosa, né? E traz pra gente aí a visão de coisas que às vezes estavam lá debaixo do tapete que a gente precisa enxergar. Compreendendo sempre que com Escorpião, com Plutão, né, a gente só ganha quando a gente perde, né? No sentido de que quando a gente desapega de algo, a gente cresce, a gente se desenvolve. A gente consegue compreender que às vezes aquilo que a gente está se apegando é o que está nos limitando, né? Aquilo que a gente tem receio de perder é o que realmente está bloqueando o nosso caminho de desenvolvimento e prosperidade, né? Então, é uma lua que ela é muito difícil porque não é um conceito comum, né? Perder para ganhar, deixar ir para poder crescer, né? Mas é o conceito da borboleta, é o conceito da lagarta se transformando em borboleta, né? É preciso deixar ir um corpo para a gente incorporar uma nova forma de vida para a gente poder voar, para a gente poder ir mais alto. E para isso, às vezes, a gente precisa ter consciência desse desapego necessário, que pode ser tanto emocional quanto material, que algumas coisas precisam se dissolver para elas poderem virar adubo para o que a gente precisa que cresça, para a segurança voltar, para a gente ter uma relação melhor, para eu conseguir ter mais prazer no meu trabalho, na presença com a minha família. Então eu preciso transformar, mudar alguma coisa, né? Em muitas áreas da vida, principalmente aquela área da vida que é um problema agora, ou que está te incomodando, ou que te está trazendo desconforto. É preciso acolher esse desconforto da mudança, na verdade, né? Para a gente poder seguir na direção de algo novo que vai trazer nova estabilidade, mais prazer, mais tranquilidade, liberdade. Mas para isso a gente precisa passar por uma transição e essa transição ela pode ser um pouco caótica, né? Porque o signo de Escorpião, Plutão, Aquário, tudo é a configuração de coisas caóticas, é furacão, é vulcão, explosões, né? Transformações, mudanças, nada é confortável nessa galera, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência já para começar a semana acolhendo essas transformações dessa lua nova, dessa lua cheia no signo de Escorpião que a gente viveu aí, né? De muitas transformações, de muitas mudanças necessárias para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento, acolher esse desconforto porque ele é necessário como adubo para o nosso futuro promissor, né? Então, a gente já começa a semana aí, e essa semana agora, né, a semana de 19 a 25, ela finaliza essa lua cheia no signo de Escorpião e a gente inicia já na terça-feira com a lua minguando no signo de Aquário, né, com o sol em Touro. Então, é como se fosse assim, depois daquela confusão toda, daquela mudança toda, daquele rebuliço todo da semana anterior, daquelas notícias que podem ter sido bem impactantes, que me tiraram o chão ou que me tiraram a paz, agora o que eu preciso fazer? Né? É lua minguando no signo de Aquário, né? Então é calma, né? Nada que a sua ansiedade, suas preocupações vão mudar o curso da história, o curso das coisas que irão acontecer. O que a gente precisa fazer agora é botar o pezinho no chão, né? Aliás, esse dia todo tá falando disso, né? Porque a gente também tem um bom aspecto entre o Saturno em Peixes às 6h38 da manhã com o Sol em Touro, né? Um pouco antes dessa lua que mingua em Aquário. É para diminuir a ansiedade, é para botar o pezinho no chão. É como se depois daquilo tudo que aconteceu, a gente chega e fala assim, ó, vamos ter calma agora. Vamos controlar as nossas emoções, vamos controlar as nossas expectativas, vamos controlar as nossas emoções, né? Vamos botar o pezinho no chão, sol em Touro, vamos tentar materializar essa ideia de mudança, como que ela pode ser para eu poder renovar o meu futuro. Renovar o futuro como? Ok, eu vou ter que passar por uma transição, ela pode ser caótica, sim, mas é para eu recobrar, resgatar, restaurar a estabilidade que um dia eu tive, a segurança que um dia eu tive, o prazer que um dia eu tive, mas para isso é necessário uma mudança. né? Porque essa lunação de Touro, ela vem trazendo muito isso pra gente, né? A mudança é a única constante na vida, que traz progresso, evolução,
né? E um direcionamento para o crescimento na vida. Então a gente precisa seguir nessa toada de reinvenção, né? De renovação de vida, para a gente acolher essas mudanças na nossa vida com mais tranquilidade, né? Porque essa lua minguando no signo de Aquário, porque Aquário é muito elétrico, né? É muito ansioso, é um signo da tecnologia. Então calma, vamos reunir todas essas informações, vamos trazer isso para a Terra depois de um longo voo aí, vamos aterrissar, né? Inclusive o Saturno em Peixes fazendo um sexto com Sol em Touro é muito interessante, porque essa semana, né, a gente tem um marco muito importante. No domingo acontece a meia-noite e 35, né, na passagem 0h35 do domingo, da passagem do sábado para o domingo, do dia 24 para o dia 25, o Saturno ingressando no signo de Áries. Então a gente tem várias coisas acontecendo essa semana, o Sol ingressando no signo de Gêmeos, o Mercúrio ingressando em Gêmeos, né? Tudo finaliza ciclos e inicia ciclos novos, né? Então a gente tem essa ideia de esse Saturno finalizando o seu ciclo em Peixes, nos últimos graus de Peixes, fazendo um bom aspecto com o Sol no signo de Touro, falando, ó, depois de toda essa reestruturação emocional, desse mergulho profundo na espiritualidade, para nos estruturarmos de dentro para fora, agora vamos começar a dar forma a isso, Sol em Touro, né? A materializar isso na nossa vida de alguma forma positiva, para encontrar prazer, para encontrar estabilidade, para encontrar paz, né? Como que eu utilizo essa reestruturação de dentro para fora para começar esses inícios aí, com o Saturno ingressando no signo de Áries, né? Depois de 2 anos e meio no signo de Peixes e fechando um ciclo pela caminhada no zodíaco, porque o primeiro signo do zodíaco é Áries e o último signo é Peixes. Então quando ele transita de Peixes para Áries, ele fecha um ciclo maior ainda de 28 anos, transitando por todos os signos do zodíaco, né? Então a gente ainda tem uma lua minguante no mesmo dia que esse Saturno em Peixes faz um sexto com o Sol em Touro, falando, ó, feche seus ciclos, né? Materialize de alguma forma na sua vida essa reestruturação emocional. Agora você tem um conhecimento melhor daquilo que te limitava emocionalmente, para que você possa efetivamente ser próspero, né? Crescer, se desenvolver, fazer as mudanças com segurança, sem tantos medos, né? Então é como se a gente chegasse em casa do hospital. Então, do hospital emocional. Então, a gente se curou de muita coisa, se estruturou de muita coisa, e agora a gente vai utilizar essa cura e essa estruturação emocional na vida material, na nossa vida física, né? Onde a gente está aqui, né? Também com maior estrutura espiritual. Passado esse tempo de 2 anos e meio do Saturno no signo de Peixes, né? A compreensão de que uma estrutura espiritual é muito importante para termos estrutura emocional, né? Que a gente não adianta simplesmente viver, estar, né? É preciso ser, é preciso ter um completo de ter e ser na vida, né? Tanto ser um ser completo, como ter as coisas que esse ser completo necessita, né? Dentro dessa reconstrução, se conhecendo melhor. Tem muito aspecto essa semana de renascimento, de recomeço, que pede coragem, que pede destemor para a gente poder enfrentar essas mudanças, né? Com maturidade, com planejamento, com organização, para efetivamente materializar essas ideias no plano material, né? No plano físico da gente, onde a gente vive, né? Não simplesmente na questão, vamos dizer assim, mental e espiritual, mas também materializar isso no plano físico mesmo, né? Material, plasmar isso na materialidade. A gente tem vários aspectos, tem o Urano em Touro fazendo uma conjunção com o Mercúrio em Touro, que também fala, bora gente, vamos sair da estagnação, vamos pensar fora da caixa, não tenha medo de fazer isso, né? Mas seguindo aí durante a semana, a gente depois da Lua minguando no signo de Aquário, que pede pra gente poder aterrissar aí depois desse monte de mudança, de revolução, pensar melhor, né? Não se desesperar, né? Diante dessas mudanças que podem ter acontecido, compreender e acolher o desapego dentro dessa ideia de que a renovação da vida é muito importante para que a gente tenha progresso. Então às vezes a gente precisa deixar ir algo, perder para poder ganhar, né? E seguir nessa direção. É muito importante que a lua cheia no signo de Escorpião trouxe pra gente, em conjunto com essa lua que mingua agora em Aquário, porque às vezes o que faz a gente perder algo também ou cair numa situação é o medo de cair naquela situação.
né? Então, eu até vi um exemplo esses dias muito interessante, a pessoa segurando num galho perto de um penhasco, né? O medo dela cair do penhasco faz com que ela segure com tanta força, né? Se apegue com tanta força aquele galho que o galho parte e você acaba caindo. Então, às vezes, o medo de perder algo faz com que a gente perca de qualquer forma, né? Então, é importante que a gente compreenda como se colocar diante desse desapego de uma forma positiva e não negativa, né? Pode ser questões financeiras, podem ser questões de relacionamento, podem ser questões profissionais, mas tudo pede uma renovação para um crescimento, para a gente deixar velhas estruturas que um dia traziam segurança e que acolhiam a gente e que agora não trazem mais essa segurança, e a gente precisa desapegar delas para encontrar essa segurança, esse prazer, essa tranquilidade em outros lugares, né? Falando, como eu falei, de questões financeiras, de relacionamento, de trabalho, profissionais, de familiares, de amizades, sociais, de tudo, né? E aí a gente segue no dia 20 ainda, com o Sol ingressando no signo de Gêmeos a 15h54. Parabéns, gemianos aí do primeiro decanato, né? O Sol ingressa em Gêmeos e aí ilumina as nossas ideias, né? E ajuda, a semana toda tá iluminando a ideia, né? Tá iluminando a cabeça, o mental, para que a gente compreenda como que a gente vai fazer agora. Né? Diante dessa nova situação que nos apresentou, ok, acolhemos a mudança aí, tranquilo, diminuímos a ansiedade, ok, agora vamos pensar nas múltiplas possibilidades, o que a gente vai fazer agora? Como que nós vamos caminhar? Para onde nós vamos? Né? E essa semana toda ela vem cuidando da gente durante a semana para que a gente encontre esse caminho, né? Para que a gente não se desvie dele. A mente fica muito iluminada, a gente tem boas ideias, a multiplicidade. Com o Sol em Gêmeos, o astral como um todo ganha uma certa leveza, diversão, a conversa fica mais fluida, né? Eu encontro as palavras para falar, o discurso fica mais interessante, né? Eu consigo dizer efetivamente o que eu estou pensando, transformar isso em palavras. Isso ajuda muito a gente poder fazer os nossos planos de futuro dentro dessa necessidade de acolher essas mudanças e nos reinventarmos nesse processo, né? Dentro do recomeço. O que vou fazer agora? Para onde vou, né? E aí tem uma diversidade de opções, de oportunidades e de ideias e de caminhos que podem ser seguidos, e a gente precisa dessa estruturação que a gente também tem essa semana, né? Para a gente encontrar esse caminho. E tudo fica muito, vamos dizer assim, eu não diria divertido, mas muito bem-humorado, sabe? É como se a gente começasse... O Sol em Gêmeos tem isso, né? Ele tem o poder de rir de si mesmo, né? Das próprias mazelas ou das coisas que faz equivocadamente ou qualquer coisa assim. Então agora, tipo assim, tudo bem, fiz errado, fui pelo caminho errado, tô desapegando disso agora, tô me desprendendo disso para poder seguir por um novo caminho, né? E eu espero que agora, dentro das lições aprendidas, eu siga por um caminho em que eu tenha mais maturidade, em que eu tenha mais direcionamento, discernimento, né? Então a mente está muito iluminada para se planejar dentro dessa consciência da ousadia, sim, porque o Saturno ingressa em Áries, e Áries é um signo ousado, né, de direções ousadas, que pede coragem para que a gente faça isso, mas com prudência, com cautela, né, percebendo os limites, né? O Saturno em Áries, ele está em queda, né? Mas ao mesmo tempo não é uma posição astral para ele muito confortável, né? Porque o signo de Áries é um signo que não aceita limites, e o Saturno vai colocar limites, mas é muito importante, porque às vezes a falta de limites do Áries faz com que ele rode na pista, né? E o Saturno é aquele que fala assim, vamos com calma, vamos não tenha pressa, mas não perca tempo, né? Vamos andar numa toada que você consegue ir, sempre para que não rode na pista, né? Então, eu acho muito positivo, especialmente porque o Netuno já está em Áries, né? E fala muito da dissolução do eu. E o Saturno em Áries fala de uma reconstrução do eu. Então é como se o Netuno fosse na frente, dissolvendo tudo aquilo da gente que a gente não nos abraça mais, não nos pertence mais, não faz mais parte do eu que eu sou hoje, vai dissolvendo o ego. E o Saturno, ele vem depois, ele vem reconstruindo esse eu, como se fosse uma pavimentação de uma rua. Primeiro a gente recapia, tira tudo e depois dissolve com o Netuno, e depois o Saturno vem atrás reconstruindo esse eu, renovando esse eu dentro de uma nova perspectiva, com coragem, com maturidade, com planejamento, com organização, com responsabilidade, com compromisso, né? Então é como se a gente renascesse mais maduro, né? De acordo com as experiências que nós vivemos.
Então, é dentro dessa perspectiva que a gente segue a semana. E aí a quinta-feira está simplesmente deliciosa, porque a gente tem o Marte em Leão, fazendo um trígono com Vênus em Áries, às 4h41 da manhã do dia 22, né? Dia 22 já é um número mágico. E aí a gente tem esse dia fantástico, né? De muita alegria, de muita felicidade, porque depois, às 9h39, o Netuno em Áries faz um sexto com o Sol em Gêmeos. Então, é um dia para paquera, gente. É um dia fantástico para isso. É um dia que a gente se sente apaixonado por nós mesmos, apaixonado pelas nossas ideias. A gente fica lírico, a gente fica poético, né? Com esse Netuno em Áries, com o Sol em Gêmeos, né? Acreditando que tudo é possível, que a gente tem condições de seguir por novos caminhos, que esses caminhos são caminhos que trazem pra gente, além de diversidade, a necessidade de coragem, né, de desenvolver uma coragem, que ela é uma coragem lírica, né, Netuno em Áries, uma coragem poética, uma coragem que vem da alma, né, a gente seguir por esses diversos caminhos e oportunidades que seguem aí, mas também dentro de uma linguagem mais afetiva, né, a gente tem dentro do, porque o grande casal do zodíaco, o Marte e Vênus, estão em signos de fogo, né, de paixão, de amor, de calor humano, de amor à vida, de alegria de viver, né? Todos os dois têm muita coragem. Vênus em Áries tem coragem de se apaixonar. O Marte em Leão, ele é muito charmoso, ele adora se apaixonar também. E aí pode ser uma coisa como Áries e Leão falam muito do eu, né? Segue também na ideia da conquista do outro, mas também primeiro por se apaixonar por si mesmo. Antes que eu vá atrás de conquistar o outro, eu preciso primeiro me apaixonar por mim mesmo, né? Então, é um aspecto muito bonito para a gente poder se apaixonar por si, obter autoconfiança e seguir na direção da conquista do outro, né? Então, esse dia 22 está ótimo para paqueras, para flertes, né? Porque a palavra tá poética, né? Netuno em Áries com o Marte em Gêmeos sai fluidamente, né? Aquela poesia, aquelas frases de efeito para conquistar o outro. É muito interessante esse dia para a gente poder na quinta-feira e também na sexta, no sábado, no final de semana, para jogar charme, né? Para ir atrás, se você gosta de alguém, diga que gosta, diga que ama, né? É muito importante que isso seja, elogie essa pessoa, Marte em Áries, né? A conquista fica mais fácil com isso. Então tem várias coisas aí legais acontecendo na quinta-feira que traz aí para essa semana um tom de um colorido, né? Um colorido de desejo, de paixão, de alegria de viver, né? Para a gente poder ter também entusiasmo para seguir por esses novos caminhos que eu ilustrei aí no início do vídeo, né? Aí a gente tem no final de semana o Plutão retrógrado no sábado, né, no dia 24, no signo de Aquário, fazendo um trígono com o Sol em Gêmeos, né? São dois signos de ar e a gente também tem o Urano em Touro fazendo uma conjunção com o Mercúrio em Touro. E o Urano rege Aquário e o Mercúrio rege Gêmeos, onde está o Sol e onde está Plutão. Então esses dois aspectos, uma acontece meio-dia e 55 e a conjunção Urano-Mercúrio acontece às 20h14, né, durante o dia do sábado aí, os dois falam falam da mente, falam do elemento ar, falam da comunicação, do diálogo, do pensamento, da ideia, né? Então é uma renovação, é sair da estagnação, é renovar, né? Fala de inteligência artificial, fala de tecnologia, fala de pensar diferente, fala de pensar fora da caixa. É importante então que esses nossos começos, né, que a gente vai se desafiar aí com Saturno ingressando em Áries e tendo essa semana também o Sol e o Mercúrio ingressando em Gêmeos, que a gente comece com novas ideias, que a gente tenha coragem para começar nos estruturando de dentro, trazendo essa estrutura que já veio de dentro para fora, agora estruturar esses pensamentos, essas ideias fora, com coragem, com maturidade, com ousadia, com estrutura, com compromisso, né? Mas essa união aí de Plutão em Aquário, o Sol em Gêmeos e o Urano se unindo a Mercúrio nos últimos graus de Touro, antes de Mercúrio ingressar em Gêmeos, é como se fosse assim, gente, tic-tac, o tempo tá passando, muda de ideia, faz diferente, pensa fora da caixa, não permanece igual, sai da estagnação, né? Fazer mais do mesmo vai trazer mais do mesmo, né? Não vai mudar nada.
Se você continuar fazendo a mesma coisa, não espere resultados diferentes. Então é preciso a gente se atualizar, se reinventar, renovar-se, né? Então esses dois aspectos do sábado trazem essa ideia pra gente, para esses novos começos. Tanto para o final de ciclo, né? Que trazem às vezes ecos do passado aí, mas que a gente traga simplesmente as experiências do passado para aplicar no futuro. Para aplicar como lições no nosso futuro. Repetir as coisas, talvez aquelas coisas que deram certo, mas num patamar mais elevado, e compreender que a gente não deve mais repetir os mesmos equívocos do passado. Mas pensando sempre fora da caixa, como que eu posso fazer diferente, como que eu posso renovar para ter os resultados diferentes que eu desejo. E aí no dia 25 a 0h35 nós temos, essa semana tá divisor de água, gente, tá tipo assim, Sol ingressando em Gêmeos, Mercúrio ingressando em Gêmeos, Saturno ingressando em Áries, quer dizer, um monte de energia mudando, e semana que vem a gente vai sentir mais essas energias diferentes, porque a mudança de energia de Saturno e de Mercúrio acontecem no dia 25 no domingo, então é provável que a gente sinta mais essa mudança de energia na próxima semana e ao longo, o Saturno ao longo dos meses e o Mercúrio ao longo aí do mês, de 25 para frente. E a gente sente essa energia, de iniciar algo novo, pensando Mercúrio numa multiplicidade de oportunidades, de caminhos que eu posso trilhar. O Saturno em Áries fala de uma reestruturação do eu com coragem, para se reinventar com maturidade, com compromisso, com organização. E o mais interessante é que o Saturno ingressa às 00h35 em Áries e o Mercúrio ingressa às 21h59 em Gêmeos, E eles se entram em conexão em um bom aspecto logo às 22h45. O Saturno em Áries faz um sexto para Mercúrio em Gêmeos, falando assim, olha só, está à sua disposição as ferramentas para você fazer as mudanças na sua vida, para começar novo, mas você precisa pensar fora da caixa, precisa pensar com diversidade, com multiplicidade, precisa ter a coragem de mudar de ideia, a coragem Saturno, para começar, para estruturar o novo caminho, Saturno em Áries, mudando alguma ideia, Mercúrio em Gêmeos, e tenha segurança em fazer isso. Então é um dia, é um final de semana, que chama a gente para planejar no longo prazo esses novos começos, o que eu vou fazer, para onde eu vou, mas é pensar fora da caixa, fazer diferente e se reinventar, se reestruturar de uma forma inovadora, Tem muitas coisas novas acontecendo, tem a tecnologia se renovando, tem as novas interações sociais, tem novas formas de se fazer negócios, de se vender produtos, de se relacionar com as pessoas e esses aspectos trazem todos trazem um impulsionamento nessa direção. Então que a gente saiba utilizar essas ferramentas para que a gente possa se reinventar, em todos os campos e planos que a gente possa existir e ter para a nossa vida futura, ok? Essa semana tá maravilhosa, aproveitem, gente, essa semana do dia 19 ao dia 25 para renovar a vida, para começar coisas novas, Na verdade, como é uma semana de lua minguante, o ideal é que você feche ciclos, mas ciclos de algum tempo já, e para recomeçar, na lua nova no signo de Gêmeos, que aí já é na próxima semana, acho que na terça-feira, no dia 27. Então a gente tem que seguir nessa toada, fechando ciclos e já começando a plantar aí, a arrumar o terreno para plantar novas sementes de futuro. Tá bom, pessoal? Aqui embaixo tem um texto completo com todas as informações, com as mudanças de energia. Aqui em cima vai aparecer uma bolinha para você poder clicar e se inscrever no canal. Quando você se inscrever, aperta o sininho para você poder ser informado sobre o lançamento dos vídeos, Compartilha esse vídeo com outras pessoas, dá um joinha aí pra gente no vídeo, para que esse vídeo possa ser enviado também para outras pessoas através do reconhecimento do YouTube, Siga a gente nas redes sociais, tem céu do dia todo dia, tem o céu da semana, e o texto aqui embaixo. No Facebook também tem na íntegra, no site www.astrolumine.com.br você também encontra todo o texto, e muitas informações sobre astrologia lá no site também, e que essa semana seja renovadora e transformadora para vocês. Eu estou aí para vocês, para mapa astral, mapa numerológico, previsões astrológicas, tiragens de tarô, radiestesia terapêutica, florais, e muito mais, mesa de São Miguel Arcanjo e muito mais, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, divirtam-se, tchau, tchau.